Oi, gente, bom dia, bom dia. Então, hoje, quinta-feira, dia 4, né? 4 de março, nós estamos iniciando a nossa aula de ciências com o módulo 1, lá no capítulo 2, onde nós estamos falando sobre as rochas e o solo. E hoje, exatamente com as características do solo, na página 215, ok? Então vamos lá. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir. Então, o que a gente vai ler aqui é sobre essa visita de Mateus a uma feira de ciências, ok? Então vamos lá. Aqui tem alguém explicando, né, que existem solos de diferentes cores, que a cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. Então, a cor do solo é uma característica, certo? Então, o solo ele é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. E a quantidade dessas partículas interfere na cor do solo, certo? Então, por exemplo, solos ricos em areia apresentam cor amarelada, como o solo arenoso na praia, de qualquer praia, né? O solo arenoso, essa aqui é uma foto da praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte. E o solo arenoso, ele é rico em areia e apresenta uma cor amarelada. Temos aqui o solo que é rico em argila, ele apresenta uma cor avermelhada. Esse solo aqui foi de uma foto em Paulínia, em São Paulo. Então, a argila, gente, é barro, certo? Então, o solo que tem a cor avermelhada, ele tem mais argila. Temos aqui na página 216, olha só, os solos ricos em calcário. Eles são esbranquiçados, olha aí. Estão vendo aí? Isso. Essa foto é em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Calcário. Olha, essa pedrinha aí mais branca, tá vendo? Então, e os solos ricos em matéria orgânica, eles apresentam uma coloração escura, né? O solo rico em matéria orgânica aqui na floresta amazônica. Então, o solo que é rico em matéria orgânica, o que é que contém? Quais são os componentes? Raízes, folhas, pedaços de galhos, animais, restos de animais mortos e vários vegetais em decomposição, certo? Então, agora vamos falar sobre a textura do solo. Aqui ela está explicando, olha, que as partículas de areia, de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Então, assim, dependendo, né, da quantidade dessas partículas, o solo apresenta textura diferente. Olha só, textura, como ele fala, uma maciez ou uma rugosidade, né, no manejo, tá entendendo? Olha só, aqui nós temos o solo rico em matéria orgânica, o primeiro, depois o rico em areia e o rico em argila. Por exemplo, as partículas de argila são menores do que as partículas de areia. Então, o solo que tem mais argila, que é argiloso, ele é mais macio, porque não dá para sentir tanta partículas de areia, certo? Já as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Olha só, quando o solo é arenoso, né, dá para você sentir mais os grãos de areia. Então ele é mais áspero, não é tão macio quanto a argila. E aqui nós vamos falar sobre a porosidade. Então, as partículas do solo, elas apresentam espaços entre si, que são chamados os poros, né, que são preenchidos por água e por ar. Então, quanto maior o tamanho desses poros, maior é
a porosidade do solo. Então, os solos ricos em argila, eles apresentam menos porosidade do que os solos ricos em areia. Essa foi a conclusão que o Mateus tirou, né? Olha só, quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, que são os poros entre elas, e assim menor será a porosidade do solo. E agora vamos ver sobre a questão da permeabilidade, que é a facilidade ou não da água escorrer pelo solo, né? Infiltrar. Então, vamos lá. Aqui ele quem está explicando, diz assim: reparem como a água passa mais facilmente pela areia, e isso ocorre porque no solo rico em areia, os polos são maiores, ou seja, os espaços entre os grãos de areia são maiores e mais numerosos, por isso a água consegue passar mais facilmente. E ela, tá vendo aqui, olha, a capacidade do solo de deixar passar a água é chamada de permeabilidade, ok? Então, o tamanho e a quantidade de poros do solo interferem sim na passagem da água por ele. E assim podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade, ok? Então, gente, agora aqui nós vamos direto para a página 220, onde nós vamos fazer algumas atividades. Vamos lá? O siri, a questão 1 diz que o siri é um animal que constrói sua moradia na areia, correto? Então, ajude o siri a chegar à sua toca, né? Pintando o caminho que passa apenas pelas características de solos rico em areia. Então, vamos lá, olha. O siri ele tem que ir por aqui, porque aqui tem um solo de cor amarelada, que é característica do solo arenoso, que é areia, onde os poros são grandes e numerosos, sim, com certeza, porque com os polos grandes e numerosos a água passa com mais facilidade. Então, ele é muito permeável à água. Então, é por aqui que você vai fazer o caminho do siri, tá certo? Se ele for por aqui, olha, a cor amarelada, tudo bem, é da areia, mas os poros pequenos não, então já ficou pelo meio do caminho. Poros e grandes numerosos, tudo bem, é característica da areia, mas a cor escura não, então já embarreirou esse caminho, tem que ser por aqui, ok? Na segunda questão, pede que você leia as dicas e ajude Camila a identificar corretamente os solos A, B e C. Então, vamos lá. O solo A é composto por partículas menores do que o solo B e C. Então, eu devo concluir que o solo A é argila, né? Porque tem as partículas menores. Mas vamos seguir. O solo B apresenta coloração escura. Então, com certeza, eu vou colocar o B aqui, porque a coloração mais escura é esse. No caso, é o solo rico em matéria orgânica, ok? E o solo A retém mais água do que o solo B e C. Olha, o solo B, ele é rico em argila, então ele retém mais água do que o B e, consequentemente, esse daqui vai ser o C, porque esse aqui é rico em areia. Então, vai ficar assim, C, A e B. E aqui encerramos a nossa aula de ciências de hoje. Até a próxima.